nós já entendemos que Big Data não é Analytics, mas uma grande capacidade computacional que quebrou alguns paradigmas e potencializa o uso de Analytics. Vamos aprofundar um pouco mais para entender essa sinergia entre Big Data e Analytics. Começando pelo Business Intelligence, que já é usado por praticamente todas as empresas, e com isso ela consegue montar ali uma análise, um dashboard que, por exemplo, pode mês a mês trazer o número de vendas de determinado produto de determinada região. Então, com esse histórico olhando o passado, nós conseguimos entender o que tem acontecido para que o gestor, com base nessas informações descritivas, possa olhar para frente e planejar melhor a gestão e o futuro. Olhando o passado, eu consigo responder, entender o que aconteceu com essa análise descritiva. E sempre que a venda cai, eu tenho um volume menor no estoque. E fazendo essa comparação, um gestor ele pode entender, ou seja, fazer um diagnóstico com base no que ele conhece, no que ele está enxergando nos dados, ele vai definir o porquê aconteceu. Então eu já tenho resposta para entender por que está acontecendo aquele problema e posso reagir melhor para melhorar o futuro e fazer uma gestão com base nessa análise diagnóstica. Então aqui resumindo, nessa primeira parte com Business Intelligence, a gente consegue entender o que acontece e por que acontece, análise descritiva e análise diagnóstica. Agora vamos entender o Business Analytics. Então são conceitos. A gente poderia tratar tudo como Analytics, a gente poderia tratar tudo como BI. Então basicamente o Analytics ele coloca mais estatística para fazer as análises. E aí numa análise estatística a gente vai usar uma amostra de dados muito maior, porque o modelo de BI, o modelo de diagnóstico, ele está trazendo os dados muito agregados. Então no Analytics a gente vai pegar uma amostra de dados brutos e com base nessa amostra, vamos imaginar uma previsão de vendas. Então eu quero saber o que pode acontecer. Eu tenho lá o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e quero saber o que vai acontecer no mês de maio, se eu vou vender mais, se eu vou vender menos. Então para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, nós usamos a estatística, alguns modelos, por exemplo, uma análise de forecast, e essa análise ela pode prever o que vai acontecer no próximo mês. Então aqui a gente já parte para analisar o futuro. Então eu estou entendendo o presente e estou prevendo o futuro. E com alguns métodos mais tradicionais da estatística, que já são usados há mais de décadas pelas empresas, né? Por exemplo, regressão logística, análise de forecast, para fazer previsão de demanda, por exemplo. Então esse é o conceito de analytics. A gente vai olhar mais para o futuro e vai entender fazendo predições do que pode acontecer. E essa visão de predição, ela também se aplica com Advanced Analytics. Então qual que é a diferença? Também conceitual, a gente poderia entender da mesma forma aqui tudo como Analytics. O Advanced Analytics ele começou recentemente, principalmente com o avanço de Big Data. Então a possibilidade de criar bases com mais variáveis, com mais dados disponíveis para criar modelos mais avançados, usando Machine Learning, usando Natural Language Processing, usando Deep Learning. São várias áreas da computação que trazem algoritmos bastante sofisticados que podem fazer uso desses dados, dessa matéria-prima, modelos que possam não só prever o que pode acontecer, mas o que vai acontecer. Ele traz uma precisão muito maior nessa análise. Ele está olhando isso de uma forma bem mais ampla e com mais detalhes e conseguindo processar um volume de dados em tempo viável muito maior. Então isso com certeza traz uma precisão também N vezes maior. Usando Machine Learning, nós podemos usar vários modelos estatísticos, matemáticos. Então, Machine Learning está mais para computação, né? Estatística está mais para matemática. A gente junta tudo isso com um potencial gigantesco de criar soluções mais inteligentes, avançando cada vez mais para a inteligência artificial, que é reproduzir a inteligência humana. A gente está um pouco longe ainda de reproduzir a inteligência humana, mas já estamos aplicando em grande escala Machine Learning, NLP, Deep Learning. Isso vai se intensificar nessa década atual, né, que nós estamos chamando de terceira onda de Big Data. E também entramos na prescrição, na análise preditiva. O que fazer quando acontecer. Então são modelos com otimização, com recomendação mais avançado. Então posso ter, por exemplo, um modelo que vai recomendar uma compra, um modelo que vai recomendar uma manutenção lá na indústria 4.0 a partir de uma predição de falha em um equipamento. Eu posso ter também um algoritmo que vai otimizar uma produção ou a qualidade de um determinado produto, observando o que acontece em toda a cadeia de suprimentos. Então ele está olhando uma cadeia complexa de várias interações, de logísticas, de suprimentos como um todo, e com base nisso ele está otimizando para melhorar a qualidade, para melhorar quais são as prioridades em relação à capacidade produtiva em determinada região, substituindo um pouco
a gestão de um especialista, a gestão de uma pessoa mais experiente. Então ele está se baseando em dados para fazer essa otimização e apoiando esse gestor para que o gestor possa ter mais confiança para fazer o seu trabalho. Então isso também cria uma mudança de mindset. Então muitas pessoas que já trabalham dentro de um modelo com feeling, com toda a experiência, têm que abrir mão um pouco para usar essa ferramenta, usar o Advanced Analytics e confiar as indicações nos insights para a tomada de decisão. Então, consolidando a visão, aqui basicamente a gente está falando de análise de dados, ou com uso de data science, inteligência artificial, machine learning, analytics, BI. No final a gente está falando de análise de dados. E o Big Data, nessa história, ele atende todas as camadas. Então o Big Data ele potencializa o BI, não é porque a gente está falando de Big Data ou inteligência artificial que a gente deixa de lado o BI vai continuar existindo, ele tem um conceito que é a inteligência de negócio, o Analytics e BI andam junto. E agora a gente contextualiza aqui o Data Driven, que é direcionar a tomada de decisão baseada em dados, de uma maneira cada vez mais otimizada, saindo de um campo objetivo para um campo mais científico. Então saindo da modelagem mais básica, que é aquela análise descritiva, dashboard, né, tudo isso tem que funcionar, a gente parte que isso já funciona, entrando mais no campo científico com data science, experimentos, análises mais sofisticadas, uso de machine learning para essas experiências, e dessa forma a gente viabiliza um modelo de data-driven, que é o objetivo principal de colocar o Big Data, de ter mais dados, de usar mais sofisticações aqui na computação, na matemática, para resolver problemas complexos, que é a exigência que nós temos hoje no século XXI.